Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Nós precisamos entender o nosso papel. Por isso é fundamental conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus, para que a gente possa crescer, amadurecer e nos sujeitarmos a essa vontade. O que precisamos entender? Que Jesus é o caminho, é o único caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz ao Pai. E a gente precisa crescer nisso, amadurecer nessas coisas e entender que não estamos aqui para vivermos uma religiosidade. Não se trata de um tempo dedicado a Deus, mas de compreendermos de quem somos e como devemos viver neste mundo, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, nas coisas que gostamos e não gostamos de fazer, mas que sabemos que precisamos. É importante entendermos isso, pois isto que nos conduz à vontade de Deus, ao crescimento, à compreensão, que a sua vontade é que nós sejamos imitadores de Cristo, ou seja, que nós sejamos como Cristo neste mundo. A gente precisa entender isso. Lá em Mateus 10, 40, Jesus ensinando diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que ele está falando? Que nós somos a expressão, nós somos como Deus diante das pessoas. Pois ao nos receberem, estão recebendo Cristo, e ao receberem Cristo, estão recebendo de fato o Pai através de nós. É isto que Ele nos chama para sermos como Ele, sermos seus imitadores, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir. Mas o que isso quer dizer no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos aqui para ser como Deus, como Ele diante das pessoas, pois ao nos receberem, estão de fato recebendo o Pai. Jesus foi a expressão viva, Ele é a expressão visível do Deus invisível, a revelação do Pai ao mundo. E Ele manifestou para que, nos designando, nós façamos a mesma coisa. Assim como Ele foi enviado, Ele nos enviava, para que a gente fizesse a mesma coisa que Ele. O que Ele fez, revelou o Pai. E nós precisamos entender que nós não fazemos isso na nossa individualidade, mas Ele nos chama, como está na sua oração em João 17, para a unidade, para a relação, para vivermos Deus em nós, nós nele, de maneira que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer segundo essa vontade, segundo valores eternos, e no fazermos as coisas segundo os valores eternos, ou seja, à medida que nós proclamamos as virtudes do reino de Deus, nós conduzimos as pessoas ao conhecimento de Deus, nós apresentamos o Pai ao mundo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, e nós precisamos entender isso e compreender estas coisas e nos sujeitarmos. Nós não temos outra maneira de viver. Temos que revelar o nosso Deus, e revelamos Deus à medida que fazemos as coisas segundo os valores eternos, ou seja, de maneira que a gente proclame as virtudes de Deus. E proclamarmos as virtudes de Deus está em revelarmos nas nossas relações com as pessoas, tanto na família de Deus como fora da família, no sentido de revelarmos as virtudes. E as virtudes nós estamos falando de graça, de misericórdia, de amor, de paciência, de longanimidade, de justiça, de repartir, da equidade. E a gente precisa entender isso. E precisamos entender algo extremamente importante. Para sermos como Cristo, como Ele planejou, como Ele desejou, ou seja, revelarmos a sua obra em nossas vidas, revelarmos que fomos feitos à imagem do Filho, nós precisamos ofertar a nossa vida, sermos um sacrifício vivo, uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai, amadurecer e conhecer o Pai no mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e entender o nosso papel, revelando o Pai, revelando o seu reino, revelando a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.